Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre como armazenar o milho de forma correta. O milho é um grão muito versátil que pode ser usado em uma variedade de pratos, mas é importante armazená-lo corretamente para evitar que estrague. Neste vídeo, vou compartilhar algumas dicas sobre como armazenar o milho, seja em espiga, em grão ou em flocos. Também vou falar sobre como saber se o milho estragou e o que fazer com ele. Então, se você está procurando maneiras de armazenar o milho de forma segura e eficaz, assista a este vídeo até o final. O milho é um alimento delicioso e versátil, mas pode ser difícil de armazenar por longos períodos. Se você não tomar cuidado, o milho pode estragar rapidamente e perder seu sabor e textura. Felizmente, existem algumas maneiras de armazenar o milho fresco para que ele dure mais tempo. Aqui estão algumas das melhores maneiras. Refrigeração é a maneira mais fácil de armazenar milho fresco e na geladeira. Simplesmente coloque as espigas de milho em um saco plástico e guarde-as na gaveta de legumes. O milho refrigerado durará cerca de uma semana. Congelamento. O congelamento é outra ótima maneira de armazenar milho fresco. Para congelar o milho, primeiro retire os grãos da espiga. Em seguida, escalde os grãos em água fervente por cerca de 2 minutos. Depois de escaldados, resfrie os grãos em água gelada e seque-os completamente. Por fim, congele os grãos em um saco plástico ou recipiente hermético. O milho congelado durará até 8 meses. Enlatamento. O enlatamento é uma ótima maneira de armazenar milho fresco por longos períodos. Para enlatar o milho, primeiro retire os grãos da espiga. Em seguida, cozinhe os grãos em água fervente por cerca de 5 minutos. Depois de cozidos, embale os grãos em frascos esterilizados e cubra-os com uma solução de salmoura. Feche os frascos hermeticamente e processe-os em banho-maria por cerca de 90 minutos. O milho enlatado durará até 2 anos. Ao selecionar o milho para armazenamento, é importante escolher espigas frescas e de alta qualidade. Procure por espigas com grãos cheios e firmes e cascas verdes e brilhantes. Evite espigas com grãos murchos ou danificados ou cascas marrons ou secas. O milho embalado no vácuo é uma opção conveniente para armazenar milho fresco. O milho embalado no vácuo e pré-cozido embalado em um saco selado a vácuo, o que ajuda a preservar seu frescor e sabor. O milho embalado no vácuo pode ser armazenado na geladeira por até 2 semanas. No entanto, o milho embalado no vácuo também tem algumas desvantagens. O milho embalado no vácuo pode ser mais caro do que o milho fresco, e pode não ter o mesmo sabor ou textura do milho fresco. Além disso, o milho embalado no vácuo pode conter conservantes, que algumas pessoas preferem evitar. Secar o milho é uma ótima maneira de armazená-lo por longos períodos. O milho seco pode ser usado em uma variedade de pratos, como sopas, ensopados e cacarolas. Para secar o milho, primeiro retire os grãos da espiga. Em seguida, espalhe os grãos em uma única camada em uma assadeira. Asse os grãos em forno baixo, cerca de 175 graus F, por cerca de 2 horas, ou até que estejam completamente secos e crocantes. Depois de secos, armazene os grãos em um recipiente hermético em local fresco e seco. O milho seco durará até 1 ano. Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre como armazenar milho de forma eficiente, garantindo que ele fique fresco e saboroso por mais tempo. O congelamento é uma ótima opção para preservar o milho por longos períodos. Para isso, siga estes passos: escolha milho fresco e de boa qualidade. Descasque as espigas e retire os grãos. Escalde o milho por 2 minutos em água fervente. Isso ajuda a preservar a cor, o sabor e a textura do milho. Resfrie o milho em água gelada. Isso interrompe o processo de cozimento e evita que o milho fique mole. Seque bem o milho. O excesso de umidade pode levar à formação de cristais de gelo e afetar a qualidade do milho. Embale o milho em sacos plásticos herméticos ou recipientes próprios para congelamento. Remova o máximo de ar possível dos sacos antes de fechá-los. Etiquete os sacos ou recipientes com a data de congelamento. Isso ajuda a controlar o tempo de armazenamento.
Congele o milho a menos 18 graus Celsius ou menos. O milho congelado pode ser armazenado por até 12 meses. Se você não tem acesso a um freezer, existem algumas técnicas alternativas para armazenar milho: secagem, em descasque as espigas e pendure as em um local fresco, seco e bem ventilado. O milho seco pode ser armazenado por vários meses. Enlatamento: o milho enlatado pode ser armazenado em temperatura ambiente por até 2 anos. Fermentação: o milho fermentado, conhecido como um curau, e uma opção tradicional de armazenamento em algumas culturas. Para garantir que o milho colhido se mantenha fresco por mais tempo, siga estas dicas: colha o milho quando estiver maduro, mas não muito maduro. O milho maduro demais perde rapidamente a qualidade. Remova as folhas e os cabelos do milho o mais rápido possível após a colheita. Isso ajuda a evitar a proliferação de fungos e bactérias. Armazene o milho em um local fresco e seco, com boa ventilação. Evite temperaturas extremas e umidade excessiva. Verifique o milho regularmente e descarte qualquer espiga que apresente sinais de deterioração. Existem alguns sinais que indicam que o milho já não é mais seguro para consumo, e mofo ou bolor. Se você observar qualquer sinal de mofo ou bolor no milho, descarte-o imediatamente. Odor desagradável: o milho estragado pode ter um odor desagradável, azedo ou fermentado. Textura viscosa ou pegajosa: o milho estragado pode ter uma textura viscosa ou pegajosa. Descoloração: o milho estragado pode apresentar descoloração, como manchas escuras ou marrons. Lembre-se de que a segurança alimentar é fundamental. Se você tiver alguma dúvida sobre a qualidade do milho, descarte-o. Espero que essas dicas ajudem você a armazenar milho de forma eficiente e segura.